Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma lição do nosso estudo interativo. Hoje estudaremos um pouco mais a respeito do que a Bíblia diz com relação a como devemos cuidar do nosso corpo, o estilo de vida que devemos adotar e que a Bíblia nos ensina para termos mais saúde. Hoje nós estamos aqui com o pastor César Camacho. Pastor, se apresente para que os nossos ouvintes e pessoas que nos assistem possam conhecê-lo melhor. Meu nome é César Camacho, eu sou pastor do distrito de Vinhedo. Maravilha, pastor. Pastor, ora pra gente para que nós possamos começar o estudo da palavra de Deus nesse momento. Ok, Santo Deus, vamos estudar a Tua Palavra, que esse estudo sirva de alcance a todas as pessoas que não conhecem o conteúdo bíblico e assim tomem decisões seguras ao lado da verdade. Em nome de Cristo, amém. Amém. Vamos lá. Pastor, as pessoas em geral, elas falam que Deus ele vai nos salvar, nos conceder a vida eterna, mas pouco se fala daquilo que Deus ele quer fazer na nossa vida hoje, no agora. Em determinada ocasião, uma pessoa levantou a mão numa congregação e perguntou, Deus quer me salvar e me conceder a vida eterna, mas Deus não está preocupado com a minha saúde, com o meu corpo, com a minha qualidade de vida hoje? Então, o que a Bíblia diz, pastor, sobre o princípio básico que deve dirigir a vida do cristão? Eu penso que Deus está preocupado muitíssimo com o equilíbrio na saúde do ser humano. Quando eu falo equilíbrio, envolve várias partes. Porém, a parte em foco aqui hoje é a questão da saúde física. A Bíblia é muito clara em dizer em 1 Coríntios 10, 31 que tudo que nós fizermos deve ser para a honra e glória de Deus. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso quer dizer que se eu for comer, eu devo fazer para a glória de Deus. Se for dormir e tudo que eu for fazer deve ser para a glória de Deus. Então Deus está preocupado que eu tenha um equilíbrio na área de saúde para que eu possa estar bem. Eu estando bem de saúde, eu vou conseguir entender o que Deus tem para mim através do estudo da Bíblia. Se eu não estou bem de saúde, dificilmente eu vou conseguir entender, estudar, me aprofundar naquilo que Deus tem para mim. E como Deus considera, pastor, o nosso corpo? Deus considera o nosso corpo, de acordo com o contexto bíblico, como o templo do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, a Bíblia nos diz que o nosso corpo pertence à habitação do Espírito Santo. O meu corpo é emprestado para eu viver. Então eu devo cuidar muito mais do que é emprestado do que aquilo que é meu. Então Deus me emprestou esse corpo para eu viver. Por isso o Espírito Santo habita no meu corpo. Mas para ele habitar no meu corpo, eu tenho de estar, em primeiro lugar, bem equilibrado em termos de saúde, porque senão eu não consigo discernir aquilo que o Espírito Santo quer dizer para mim e quer me usar em termos de corpo fisicamente, para eu poder servir a Deus, fazer todas as coisas para a glória de Deus. Por isso o meu corpo é o templo do Espírito Santo. E eu repito, eu preciso cuidar muito bem desse templo para que o Espírito Santo possa habitar nele e eu ter uma vida relacional com Deus perfeita. Maravilha, pastor. É interessante a gente observar que se o nosso corpo, como a Bíblia diz ali, de fato, é o templo do Espírito Santo, então existem maneiras como nós devemos cuidar do nosso corpo, então deve haver uma maneira correta, podemos assim dizer, de como lidarmos com o nosso corpo. O que a Bíblia diz com relação à nossa alimentação e qual o segredo para termos uma vida mais saudável, segundo a Bíblia? Olha, eu penso que esse é um assunto que muitas pessoas divergem muito sobre ele. Você pode ir para a área nutricional, você pode ir para a área clínica, você vê que algumas pessoas, alguns médicos e alguns estudiosos dessa área divergem um pouco. Porém, Deus ele é muito enfático em dizer qual é o melhor caminho para a longevidade do ser humano com qualidade. E a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 1, verso 29, que Deus deu um sistema para eu me alimentar e ter uma qualidade de vida maior.
Então esse sistema que está ali implícito em Gênesis 1:29 diz que a alimentação vegetariana é a mais saudável para a minha vida hoje. Então, por isso, eu preciso estudar mais sobre esse assunto e compreender como me valer de uma alimentação vegetariana que me dê mais qualidade de vida. Não é simplesmente me abster de comer carne, me abster de comer isso ou aquilo. Ao contrário disso, é estudar, me aprofundar e saber que caminho Deus coloca para mim através da alimentação vegetariana para que eu possa manter esse templo do Espírito Santo em ordem e também poder ter mais longevidade com qualidade. Porque não adianta nada você viver 100 anos com uma série de doenças, sofrendo numa cama ou fora dela, no hospital, fora dele, mas viver até 100 anos, se possível fosse, mas com total qualidade, sanidade mental, corpo funcionando perfeitamente, dentro das condições de uma pessoa de 100 anos, obviamente. Por isso, Deus diz que a alimentação vegetariana é o melhor caminho para ter uma vida mais equilibrada. Isso é interessante porque a gente encontra, às vezes, em fábricas, em lugares que tem máquinas que já são de algum tempo de uso, mas que estão em bom funcionamento devido ali à manutenção. Exato. E ao uso correto do combustível ali que talvez ela faz uso. Então, da mesma forma, então seria assim, pastor, para nós, usar o combustível correto para que o corpo funcione bem. Exata colocação, usar o combustível correto para que a máquina funcione melhor. Então, quando eu me alimento de maneira correta, a máquina vai funcionar melhor e vai ter mais tempo de durabilidade. Pastor, a Bíblia diz, chega a ser assim, clara e específica quanto ali no Gênesis, o que deveria o ser humano usar como cardápio para alimentação? Eu acho interessante essa colocação sua, porque para mim a Bíblia ela é também um livro de receita. Por que um livro de receita? Porque a Bíblia me ensina que tipo de comida. Nós não estamos falando aqui como fazer a comida, mas ela diz que tipo de comida eu devo comer para eu poder ter uma qualidade de vida melhor. Então a Bíblia ela fala, por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 11, versos 2 e 3, ela fala o seguinte, olha só que interessante. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, falai aos filhos de Israel, dizendo, estes são os animais que comereis e todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas e a fenda de unhas se dividir em dois e remói entre os animais comereis. Então qual é o resumo disso? Tem casco partido e a fenda se tem casco partido e ruminam. Então esses são os animais que deveriam os seres humanos utilizar para comer, no sentido da carne. Então, boi, vaca, carneiro, ovelha, bode, esses animais que estão nessa sequência. Quando você fala de comer carne, tá certo? Então, o conselho é não comer carne. Mas se você for comer carne, que esse animal seja limpo, como diz o contexto bíblico. E esse animal, então, parte desse pressuposto, tá? Então, por isso, eu tenho que estudar a Bíblia e saber exatamente o que eu devo comer quando eu quiser comer a carne, para eu não comer aquilo que Deus não quer para o meu corpo. O senhor mencionou sobre a dieta vegetariana, que foi a dieta que Deus estabeleceu no Éden, na criação. Sim. Então, a partir de que momento, pastor, o ser humano ele passou ali a ter a permissão de Deus para usar e se utilizar do alimento carne? Ok, então vamos lá. Deus criou o ser humano perfeito para viver para sempre. E que tipo de alimentação Deus colocou para o ser humano viver para sempre? Aí é importante. Ele colocou a alimentação vegetariana como sendo a base para o ser humano viver para sempre. Agora imagine hoje, com toda a degradação da Terra,
Se eu vou me valer de coisas diferentes do que Deus colocou no Éden, eu vou viver muito menos e com menos qualidade. Então, olha só, Deus coloca esse tipo de sistema alimentício para eu viver eternamente. Já que eu estou no mundo de pecado, de degeneração, então eu vou viver menos tempo pela forma errada de me alimentar. Então, em primeiro lugar, eu devo buscar a alimentação que foi orientada no Éden. Segundo, se eu for comer algum tipo de carne, a Bíblia ensina qual tipo de carne eu devo comer. Então, os animais limpos são esses que eu disse, por exemplo, os do mar. A Bíblia diz, aí no capítulo 11 de Êxodo, de Levíticos, perdão, você pode ler todo o capítulo, você vai ver primeiro os animais, depois os peixes. Que tipo de peixes eu não devo comer? Então, são todos os peixes que não têm escama e não têm barbatanas. Então, todos os peixes de couro eu não devo comer, tá certo? E a ramificação disso são os crustáceos. Então, nós estamos falando de camarão, lagosta, lagostim, siri, caranguejo, ostras, mexilhões, polvo, arraia, todos esses a Bíblia condena, que são animais imundos. E todos os peixes que são de couro, a Bíblia diz que são imundos, eu não devo comê-los. Tá? Então, apenas os peixes que são de escamas e barbatanas. E esses outros que eu disse, que são ramificações, de forma nenhuma devemos comer. E as aves? As aves, colocadas pelo contexto bíblico, nós ficamos basicamente, porque eu tenho pouco tempo para explicar mais, mas basicamente ficamos ali nas que são comuns, como frango e tal. Esse é o contexto. Agora veja, se eu for me valer de uma alimentação saudável, eu tenho muito mais chances de ter uma vida com mais qualidade e mais longeva. Por isso, a orientação é seguir o que a Bíblia diz para que eu tenha uma vida melhor. Essas especificações que a gente encontra aí no texto bíblico que o senhor mencionou, né? Ali Deus ele separando as classes de animais que nós deveríamos e seria permitido se utilizar como alimento. Nós percebemos ali um cuidado muito grande da parte de Deus quanto àquilo que a gente vai comer, para que aquilo não venha prejudicar, como o senhor falou, a nossa qualidade de vida. Veja como Deus nos ama. Você começou dizendo a respeito do contexto do ser humano ser salvo em Cristo, mas o amor de Cristo, ele envolve todos os detalhes do ser humano. A Bíblia me ensina como me relacionar num casamento, como me relacionar com meus filhos, os filhos com os pais com os filhos, relação de trabalho, empregado, empregador, todo o contexto Deus se preocupa. E principalmente a área de saúde. Se eu não tiver boa saúde, eu não vou ter absolutamente nada. Então Deus se preocupa com isso e Deus me deu todo um contexto para eu viver mais com qualidade de vida. E isso é algo muito importante. O equilíbrio na alimentação é o ponto mais importante desse contexto que Deus quer para nós. Porque muitas vezes a pessoa acha que ela pode comer demais porque ela é vegetariana, então vou comer muito. Não, Deus não falou isso. Eu vou comer de menos porque... Não, Deus também não falou isso. Deus falou o equilíbrio. Então, tudo que eu fizer deve ser para a honra e glória de Deus, como diz lá 1 Coríntios. Então, eu devo ser equilibrado na alimentação. Eu devo ter um de jejum fortíssimo, equilibrado, um almoço razoável e um lanche à noite muito simples, para que eu possa permitir que meu organismo faça todo o trabalho digestivo. À noite eu devo dormir pelo menos de 7 a 8 horas por noite, para que eu tenha recuperação de células e eu amanheça bem disposto para fazer minhas atividades. Eu devo respeitar luz solar, tomar pelo menos 8 copos de água por dia, se possível mais. Eu devo fazer exercício físico, caminhar todos os dias, praticar esporte todos os dias, para que eu esteja dentro do contexto do equilíbrio saudável e assim eu possa entender o que Deus tem para mim. Então não é apenas parar de comer isso ou comer aquilo, mas todo um conjunto de situações que Deus ensina para eu ter uma vida mais saudável. Então a gente percebe que todo esse conjunto aí que
o pastor acabou de mencionar, para que nós possamos ter uma vida saudável, isso já demonstra uma preocupação de Deus em que a gente possa desfrutar de uma vida cada vez melhor e saudável, qualidade de vida como o senhor mencionou, mas também, pastor, eu queria ver um detalhe com o senhor nesse momento. Além da nossa saúde física, quando nós temos esse cuidado, nos alimentar da maneira correta, dormir da maneira correta, ingerir ali a água na quantidade correta, que benefício isso pode trazer para nossa compreensão melhor a respeito da vontade de Deus? Muito bem. Eu vou responder essa pergunta, mas eu vou voltar num aspecto aqui que faltou da minha parte. Naquela questão dos alimentos imundos, que a Bíblia diz que nós não devemos comer, existem aqueles alimentos que são consequência de um outro. Então, por exemplo, presunto, ele vem da onde? Do porco. A Bíblia condena a alimentação de carne de porco. Aí a pessoa diz assim, pastor, mas eu como mortadela. Mortadela não é o porco em si. Não, nós não estamos falando somente, a Bíblia não está falando somente do porco físico, o animal, mas ela fala daquilo que vem do porco. Então, que nós não devemos comer presunto, mortadela, paio, salame, salaminho, torresmos e todos os adereços do porco. Então nós não devemos nos utilizar disso. Todos os alimentos processados nós devemos evitar. Todos os alimentos processados devemos evitar. E estes que eu acabei de dizer aqui, eles são fortissimamente processados e são provenientes do porco. E a carne do porco é condenável pelo contexto bíblico. Então agora voltando ao aspecto que você perguntou anteriormente, eu acho que para eu entender a vontade de Deus, eu preciso ter equilíbrio mental e equilíbrio físico. Então imagine só, se eu me valho de muita gordura, muita fritura, eu me valho de comidas provenientes desses aspectos e eu como à noite, meia-noite e a minha vida é toda descontrolada em termos de sono, comida, a minha mente ela não vai funcionar da forma como deveria funcionar equilibradamente e eu não tenho condições mentais de entender tudo que o texto bíblico está mostrando para mim, como também qualquer outra matéria de escola, porque a minha mente está danificada. Então, ora eu tenho sono demais, ora eu tenho sono no momento errado, ou eu estou sempre muito cansado, ou eu estou sempre muito indisposto, ou o meu organismo rejeita os momentos de estudo, porque existem vários problemas de ingestão de alimentos errados. Então, é um equilíbrio. Então, veja, quando eu tenho equilíbrio na questão da alimentação, eu faço 3 refeições por dia, na maneira como eu expliquei, de maneira equilibrada, a minha mente ela vai funcionar melhor. Quando a mente funciona melhor, eu entendo mais perfeitamente e claramente aquilo que Deus tem para mim e posso ter uma vida melhor. E isso vai gerar num relacionamento melhor entre a pessoa e Deus, né? Obviamente que sim, porque quando eu entendo quem é Deus através da Bíblia, eu me apaixono por esse Deus. E ao me apaixonar, eu me relaciono mais. E quanto mais me relaciono, mais eu me torno íntimo com Deus. Maravilha. O texto de João, ele deixa bem claro, né? Ele fala assim, amados, faço votos por tua prosperidade e saúde. Mostrando ali que Deus ele se importa com vários aspectos da nossa vida e não apenas com a vida eterna que receberemos no porvir. Ele se preocupa com a minha vida hoje, o meu agora, não é verdade? Pastor, eu queria que o senhor deixasse aí um conselho, um convite para os nossos ouvintes ali, quanto a buscarem cuidar melhor do seu corpo, entendendo que eles não fazem isso, e a gente deixa bem claro aqui, que ao cuidar bem do seu corpo, ao você seguir as orientações da Bíblia, você não faz com um mero interesse, como alguns acham, né? Mas será que se eu fizer isso eu vou ser salvo? Então nós não fazemos por uma questão de salvação, nós fazemos por uma questão de orientação bíblica e porque nós queremos viver bem e melhor. É isso? A salvação ela já foi garantida em Jesus Cristo. A decisão de ter a salvação ou não é minha. Porém, Deus me dá um caminho nessa terra de equilíbrio para eu ter uma vida melhor.
Então, eu aconselho a todas as pessoas a estudar a Bíblia mais profundamente e também estudar todos os outros materiais possíveis para ter uma saúde melhor, para entender mais sobre Deus. E isso passa por um processo de felicidade. Se eu tenho mais saúde, eu tenho mais felicidade, porque eu com saúde posso desfrutar mais de coisas aprazíveis e equilibradas que me tornam mais feliz. Então, por isso, eu penso que o meu conselho para as pessoas é equilíbrio na área de saúde, estudando mais sobre saúde, como se alimentar melhor e como ter uma vida mais saudável. A salvação passa por isso? Sim, porque quanto mais a minha mente está melhor, mais eu entendo o plano da salvação para mim, mais eu amo Deus, mais eu sou fiel a Deus e mais Deus vai me dar a salvação por causa exclusivamente da graça em Cristo Jesus. Muito obrigado, pastor, pela sua participação. Imagina, um prazer. É uma alegria tê-lo aqui. E para os nossos ouvintes, pessoas que estão nos assistindo aí através do canal Envolve a PAC, através também da rádio aqui Novo Tempo, da região de Campinas, nós convidamos você para a próxima lição. Você não pode perder, nós estaremos aqui com uma lição toda especial, falando sobre propósito da nossa vida. E que Deus possa abençoar cada vez mais você e sua família. Compartilhe o link, compartilhe a transmissão, convide as pessoas para participar junto desse estudo, para que você e outras pessoas possam crescer cada vez mais no conhecimento, mas também na prática de uma vida que agrada a Deus, mas que, como foi mencionado aqui, vai trazer mais qualidade de vida para cada um de vocês. Deus abençoe a cada um de vocês. Nós nos encontramos aqui na próxima lição. Que Deus abençoe a todos vocês.